Vamos agora continuar falando sobre a pandemia, porque a Defensoria Pública realizou no início deste mês uma vistoria no Hospital Regional Geoffrey Cohen e apresentou o relatório final da vistoria da inspeção para as autoridades sanitárias. Os detalhes desse documento você obtém agora no Jornal Alvorada. A vistoria realizada no dia 1º de outubro durou 3 horas e foi conduzida pelos defensores públicos Gustavo Cardoso e Gabriela Gonçalves, acompanhados pela direção-geral da unidade hospitalar, que é referência para o tratamento da Covid-19 no Baixo Amazonas. A gente observou que nessa última semana tivemos uma das maiores médias históricas de internação, que deu uma média de 53 pacientes internados, que é um número alarmante, considerando que a gente tem ouvido das equipes profissionais que já com esse número estaria com bastante dificuldade quanto a toda a dinâmica de cuidado e tudo mais para prestar o serviço aos pacientes. Além de mencionar o número elevado de internações, o relatório elaborado pela Defensoria Pública questiona a disponibilidade real dos leitos para a Covid-19. A Prefeitura Municipal chegou a noticiar, em junho, a expansão de 52 leitos para 97. No entanto, uma possível sobrecarga de trabalho devido a uma baixa estrutura de recursos humanos acarreta não ser possível afirmar que há essa capacidade de internação para o atendimento de 97 pessoas. Muitas mensagens e tudo mais relacionadas a que essa capacidade não seria concreta, que haveria então apenas os leitos físicos, mas que a capacidade em recursos humanos não seria efetivamente para atender 97 pessoas internadas. Ou seja, se a gente tivesse então 97 pessoas, a capacidade de recurso humano, de profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, serviços gerais, a própria capacidade dos técnicos de enfermagem, não daria conta, não teria essa potência de atender esse número grande de pacientes internados. A direção afirma ainda que a unidade hospitalar já não mais possui 97 leitos disponíveis, mas pode ampliar a capacidade se for necessário. O que a gente pode dizer é que nós desabilitamos alguns leitos devido à necessidade, e é muito relativo à questão das internações. Então, não quer dizer que nós não vamos habilitá-los novamente. Conforme a necessidade de internações, com o número de internações, nós vamos aumentar para chegar aos nossos 97 leitos. E, com isso, nós vamos também adequar e dimensionar a escala de profissionais adequada para atender a essa população que provavelmente estará internada. O relatório cita também que no chamado Corredor Vermelho, setor responsável pelo tratamento dos pacientes em estado mais grave, há disponibilidade de apenas 10 leitos e no dia da visita, 9 deles estavam ocupados. Então a gente viu isso com bastante preocupação, porque afinal de contas tem se observado essa maior pressão por leitos e também quanto ao Corredor Vermelho a gente observou nas estatísticas que fizemos que uma média de 15% relacionada a esse número de 97 leitos, de 15%, considerando 97 leitos, é que precisa ir para o corredor vermelho. Então, se a gente considera 97 leitos, 15%, a gente deveria ter aí, nessa perspectiva estatística, pelo menos uns 18 leitos para atender os pacientes. O documento também cita que no momento da visita à sala vermelha, abre aspas, havia um médico, um fisioterapeuta e um enfermeiro para o atendimento da demanda dos 9 pacientes do corredor vermelho. Os profissionais da fisioterapia e enfermagem afirmaram que, para bem atender os pacientes, seria necessário ao menos mais um profissional de suas áreas no setor de cuidados intermediários. Fecha aspas. O corredor vermelho hoje se encontra com 6 pacientes, é muito dinâmico essa questão de pacientes internados no corredor vermelho. Então, nós já estamos reavaliando e dimensionando conforme a necessidade de acompanhamento e de atendimento beira-leito de cada situação. Essa linha, desse item que foi realizado, ele foi respondido pelo nosso diretor clínico, Dr. Paulo, que é a pessoa mais apropriada para falar sobre essas questões de disposição de leitos dentro do corredor vermelho. Além disso, também é importante mencionar que é no corredor vermelho que ficam os respiradores para intubação de paciente.
E numa doença que afeta também a capacidade respiratória das pessoas, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de atendimento dos pacientes entubados. No momento, desses 10 leitos, 5 leitos possuíam respiradores. Porém, é importante mencionar que desses 5 respiradores que estavam em loco no dia da inspeção, foi nos dito pela equipe médica que apenas 2 eram no padrão UTI. Ou seja, apenas 2 tinham suporte para manter o paciente entubado de forma mais prolongada. De modo que os outros 3 são os conhecidos respiradores portáteis, que são respiradores para suporte de transporte. Nós instalamos há uma semana a nova rede de oxigênio e, paralela a essa, nós temos a rede IPs de oxigênio que já abastecia o hospital. Então, com relação ao oxigênio, nós saímos de uma demanda de 72 metros cúbicos antes da pandemia, chegamos a 410 metros cúbicos, polegadas, na verdade, desculpa, e nós nunca tivemos problemas de oxigênio, de abastecimento para qualquer paciente que seja ele em tratamento de VNI ou seja ele em ventilação mecânica dentro do corredor vermelho. E nessa questão de oxigênio, a gente não tem nenhuma demanda, nenhum problema com relação a isso. A reportagem tentou manter contato com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, para marcar uma entrevista e ele dar o seu ponto de vista sobre a vistoria. Mas até o fechamento desta matéria, não obteve respostas.